Bom, e a gente vai conversar agora com o professor Roberto Janetti, economista e secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, uma pessoa que conhece profundamente esse setor e sofre com essas medidas também, porque sabe o que foi e o que é construir e abrir mercado. E eu queria começar, antes da gente falar um pouquinho sobre a coisa, o detalhezinho das medidas, começa hoje, afinal, a gente ouve o governo falar, não, a gente pode pegar e vamos abrir novos mercados, ou abrimos novos mercados. Eu acho que é importante que quem nos escuta agora saiba o que significa abrir mercado diante de um mercado que se fecha, um mercado desse tamanho. Como é que isso funciona? Quanto tempo demora para colocar um calçado, ou colocar uma fruta, ou colocar um pescado num novo país que não tem esse hábito cultural ou já não tem o Brasil como fornecedor? Queria agradecer a sua entrevista, professor. Obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês, ouvintes. Bom, para abrir um novo mercado é o que eu faço há 50 anos, desde que comecei a trabalhar em comércio exterior em 1975. Demora meses ou anos, depende do país e depende do produto. Você precisa primeiro desenvolver um cliente, um importador, onde você vai ter que negociar preço, condições de pagamento, frete, logística, embalagem, especificações técnicas. Muitas vezes tem necessidade de inspeção sanitária prévia, como é o caso dos frigoríficos, carne, frango, frutas, etc. E muitas vezes o mercado tem produtos específicos que são feitos de forma customizada para aquele mercado. Então, não é que você pode tirar um produto dos Estados Unidos e passar a vender no dia seguinte na Espanha, ou tirar do Japão e passar a vender na Colômbia. Casa dos calçados, por exemplo. Casa dos calçados. Existe estilo, existe moda, existe dimensão até da física das pessoas. Por exemplo, o japonês, por exemplo, tem um físico menor do que um sueco ou um americano. Então, você não pode simplesmente pegar um produto, um vestuário de um país e passar para o outro. Não funciona assim, nem alimentos. Alimentos, então, caso de você tem que ter o registro sanitário, é muito mais difícil. E tem hábitos culturais também, não? Hábitos culturais. Tem produtos que são, por exemplo, do tipo de manga que vende nos Estados Unidos, não é a que a gente gosta de consumir no Brasil, é outra. Então, nem dá para jogar muito no mercado interno, porque não é aquela que tem mais venda no mercado brasileiro. E para vender para terceiros mercados, às vezes depende de divulgação, depende de promoção de mercado, né? Na sua percepção, do seu ponto de vista, existe algum pedaço do setor não protegido, desse que está exposto à tarifa extra, que vai se recolocar com mais facilidade? Olha, sim, de fato tem uns que são, eu até poderia dizer assim, tem produtos substituíveis e outros não. Vamos começar por esse ponto. O que os Estados Unidos não produz de forma nenhuma? Por exemplo, café, castanha de caju, tem vários produtos que são da nossa pauta que os Estados Unidos não têm condição de produzir, até por uma questão de clima, questão de hábito de produção, vocação produtiva. Esses produtos, eu acho que tem mais chance de serem negociados para reduzir a tarifa e estarem também na exceção. Agora, eles também são, alguns deles, commodities que podem ser vendidos em terceiros países com mais facilidade. Eu dou um exemplo. No caso do café, existe uma oferta e uma demanda mundial equilibrada. O Brasil vende 8 milhões de sacas de café arábica, eu chamo a atenção, arábica, nos Estados Unidos, que é um café que tem mais aroma, mais sabor. O café que tem mais corpo é o café robusta, ou conilon, que é outro tipo de café, que é produzido no Vietnã, especialmente produtos países asiáticos e alguns africanos. E também um pouco no Brasil. Mas substituir o arábica nos Estados Unidos, só a Colômbia poderia fazer. E mesmo assim, parcialmente. Só que se a Colômbia jogar o que ela poderia substituir o Brasil nos Estados Unidos, ela vai deixar de fornecer para a Europa. Obviamente, a Europa vai comprar do Brasil. Então, parcialmente, você consegue substituir, não 100%.
Então, Nesse caso, com algum aumento de preço, porque eu imagino que se os Estados Unidos vão comprar da Colômbia, a Colômbia vai deixar de vender para a Europa por que motivo? Se ela tem um cliente. É óbvio que as mudanças de fluxo de comércio implicam também renegociação de preço. E é normal, o mercado se faz assim. Oferta e demanda vão buscar um melhor preço, outro menor preço. E vai haver uma renegociação e a tendência é que aquele que não tem a sanção econômica tem uma vantagem de negociar. Porque quem está faltando, onde está faltando é nos Estados Unidos. Então o colombiano vai tirar partido disso. Na hora que faltar na Europa, também eles vão ter que buscar no Brasil. E a gente vai negociar o preço com a Europa. Então é um novo momento, uma nova situação que eu não acho que perdura muito tempo. O caso do café eu acho que vai ser resolvido. Tem outros que são mais difíceis, produtos de mais tecnologia, valor agregado, equipamentos, por exemplo. Os Estados Unidos dizem, não, eu não vou mais importar porque eu posso produzir aqui. E é isso que o Trump quer, quer dizer, o Made in US, compre americano, compre na América, é o Buy America, que é o lema dele. Então, essa substituição de produção brasileira por produção americana, em parte ele vai tentar, não a curto prazo, mas em 5 anos talvez ele consiga, eu nem sei se ele vai estar lá. Os governos passam, os países continuam. Tudo isso pode ser revisto daqui a 2, 3 anos, quando ele sair. Sabe lá o que vai acontecer, né? Débora. Enquanto isso, a gente pode ter, então, uma acomodação, professor. Num primeiro momento, os preços podem até cair, eventualmente. Há quem diga que a médio prazo, como o senhor colocou, dentro de alguns anos, podemos perceber, então, uma acomodação da economia, ou isso vai depender, como o senhor bem colocou, de cada produto? Eu acho que vai depender de cada produto, né? Cada produto tem uma dinâmica própria. Commodities tem uma acomodação mais rápida. Eu acho que os mercados se comunicam mais rápido e buscam o reequilíbrio na oferta e demanda mundial. Já produtos manufaturados, essa substituição às vezes pode até não ocorrer. O Brasil pode deixar de produzir alguns produtos ou pode tentar buscar terceiros mercados. Mas isso só o tempo diz e cada produto é um caso específico. Agora, eu acredito muito na negociação, tá? Quer dizer, eu acho que hoje, 6 de agosto, é uma data que vira a página. Quer dizer, passou o período pré-tarifa, agora nós entramos no pós-tarifa. E o pós-tarifa, e o próprio convite que o presidente Trump, em tese, né, sei lá, se é sincero, fez porque o presidente Lula o chame, eu acho que abre a possibilidade de voltar a ter um diálogo a nível presidencial. Mas nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Tem que agora ter paciência. E eu alertei já algumas autoridades de governo, por favor, ajam com paciência. Não vamos estar assodados e ligar por impulso, que não vai resolver nada. O que nós temos agora é que levar uma proposta concreta, consolidada, de acordo com o setor empresarial americano e brasileiro, que a gente possa fazer concessões recíprocas visando uma coisa que é desejável até do ponto de vista estratégico, dobrar o comércio do Brasil com os Estados Unidos em 5 anos. No fundo, nós podemos fazer dessa situação, como se fala, do limão uma limonada. Mas tem que ter cabeça, inteligência e habilidade de negociar. Eu queria, quando eu vou ainda insistir um pouquinho nesse tema, queda de preço no mercado interno, porque muitos ouvintes, a gente fala nisso, fazem aquela matemática básica. Se o Brasil tem 10 pacotes de café, manda 5 para os Estados Unidos, 5 ficam aqui, o preço é 1. Se eu não posso mais mandar para os Estados Unidos, os 10 vão ficar aqui, em tese, o preço cai. E muita gente fala que no curto prazo esse preço pode até cair. Mas o que todos os economistas falam isso não se sustenta. Esse mercado acaba não se sustentando. Por que o cenário de uma queda a curto prazo de preço pode ser bom até para o consumidor interno, mas no médio, longo prazo isso não continua? Eu volto àquela tese, quer dizer, as commodities, você tem um equilíbrio de oferta e demanda mundial. Então não existe isso que vai sobrar a longo prazo um produto excedente na mão de alguém. Esse reequilíbrio vai se reencontrar de uma outra forma. Como eu falei, o americano não vai deixar de tomar o café. Então ele vai buscar alternativa. Vai pagar mais caro para a Colômbia e vai tomar, em vez de brasileiro, arábica colombiano. Só que a Colômbia deixa de fornecer para a Europa.
Então a Europa vai comprar do Brasil. Então não vai sobrar esse tanto Não é uma café. crise de 29, né? Não, é onde você vai ter destruição de produto ou sobra de produção. Alguns setores podem até falir e fechar. E eu ia entrar, só um último ponto. Mas não é para, de forma generalizada, assim, que vai causar um desemprego maciço de dezenas de milhões de pessoas. Não vejo isso de forma nenhuma. Eu ia entrar nessa preocupação. Como você falou, alguns setores simplesmente tem produtos que podem não ser mais fabricados no Brasil, e aí a gente pode observar algum grau de demissão? Pode. Setorialmente ou até a nível de empresa, sim. Eu acho que vai ter empresas ou setores que vão ficar extremamente prejudicados e podem simplesmente parar de produzir. É uma situação realmente preocupante, né, que a gente está falando. Agora, apesar disso tudo, o Brasil continua a ser um país fechado, uma economia onde a participação do comércio exterior sobre o PIB ainda é pequena. A gente pega países que estão muito mais integrados, e quando a gente tem um país fechado como o nosso, a gente tem mais dificuldade enfim, produzir por um custo menor também, ser mais competitivo, porque a gente pega hoje, por exemplo, equipamentos que para poder contratar máquinas, para a gente poder comprar, ainda chegam aqui a um preço muito caro. A gente tem um monte de barreiras não alfandegárias. Eu queria entender um pouco esse cenário que sempre se disse: o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Quando a gente pega a lista dos países fechados, as companhias não são muito boas, né? São países muito estranhos. Eu queria ouvi-lo sobre isso. E a gente pode melhorar, não há dúvida, Eduardo, mas esse discurso também ele é um pouco falso, de uma certa maneira. O Brasil não é um dos países mais fechados do mundo, como se fala. A nossa tarifa média para os Estados Unidos é 2,5%. Tarifa média dos produtos brasileiros para os Estados Unidos. Dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, a tarifa é 0. Importados, desculpe, ao contrário, né? Então, não é que a gente tenha um problema... não é que a gente não tenha problema de competitividade. Tem, mas a defasagem tecnológica talvez seja mais grave do que as tarifas. Produtividade, falta produtividade. Custo de capital, custo do capital, logística deficiente. Nós poderíamos ter várias desvantagens competitivas a serem trabalhadas por décadas. Tarifa não é hoje a número 1. Não é. Não está lá em não cima. É. Apesar que alguma coisa pode ser melhorada sim. O que eu acho que falta realmente hoje agora aqui no Brasil é uma situação de negociação bem feita. Está na hora da gente mostrar a nossa habilidade diplomática e empresarial. Não é só diplomacia, não é só de governo. É diplomacia empresarial. E acho que cabe aqui, e estou falando como empresário, e que já foi também do governo, fui secretário executivo da Camex, já tive dos dois lados, já fui diretor da Fiesp 10 anos. Eu conheço essa dinâmica de negociação profundamente. Eu acho que está faltando a organização agora de uma estratégia de negociação. Estratégia essa que deve começar, porque inclusive isso já está, até oportunamente, já está formalizado. Existe um órgão bilateral chamado CEO Forum. Um CEO Forum foi criado há uns 15 anos atrás para assessorar os dois governos nas negociações bilaterais. São 11 empresários do lado americano, 11 empresários do lado brasileiro, escolhidos entre os empresários em si, também pelo governo, referendados pelo governo. Esses empresários, eles podem construir uma proposta que seja consensual dos dois lados para mostrar, olha, o que a economia americana e brasileira precisam é disto. Essas são as concessões recíprocas que nós podemos sugerir. Aí cabe ao governo brasileiro, a nível primeiro do MIDIC, que o vice-presidente receberia essas sugestões, passar pela Camex, que é o Conselho de Ministros, para referendar, essa proposta ajustada, que se faça lá algumas emendas, se precisar, o governo brasileiro está de acordo. E os empresários brasileiros e americanos também. Leve-se, então, ao presidente da República, para que ele, aí sim, telefone para o presidente Trump e diga, olha, tem aqui na mesa uma proposta referendada pelos seus 11 CEOs do CEO Fórum e pelos 11 brasileiros, e aprovada pelos meus ministros. Vou lhe encaminhar para que seja objeto da nossa negociação. E aí se excluiria, se não todos, uma grande parte dos setores
que hoje estão afetados, especialmente aqueles que os Estados Unidos não produz, aqueles que são produtos intermediários que são usados na indústria americana, que gera emprego do lado de lá. Porque o que o Trump quer fazer é... Claro, ele quer arrecadar também. Quanto mais produto tarifado, melhor. Mas ele também quer... Ele agora está preocupado com o emprego. Né? Já admitiu aí a secretária de Trabalho, porque informou que caiu o emprego. Apresentou os dados. Foi a portadora da má mensagem. E ele tem uma promessa de campanha, né? de apoiar a indústria e levar mais emprego E reduzir carga. E também ainda reduzir carga. Então, se a gente concentrar nesses objetivos, nós vamos levar para ele uma proposta que ele não pode recusar. Quando eu falo de produto intermediário, por exemplo, o Brasil fornece placas de aço para os Estados Unidos, que vão ser laminadas lá. E aí fazem os produtos finais, vai para a indústria automobilística, indústria eletrodoméstica e tal. Colocar tarifa na placa, eu negociei isso em 2001, eu estou falando de causa que eu conheço profundamente. Colocar tarifa na placa se encarece toda a cadeia produtiva nos Estados Unidos e vai chegar no preço do consumidor. Aí se pergunta, mas pode produzir essas placas nos Estados Unidos? Hoje eles não têm condição de produzir. Para produzir isso lá vai demorar 3, 4, 5 anos. Interessa para os Estados Unidos fazer isso? É óbvio que não. É um tiro no pé. É um pouquinho de, precisa ter um pouquinho de racionalidade. Eu acho que quem tem racionalidade nessa hora não é o governante que está, às vezes, impulsivo ou irracional, na bravata, de lá e de cá. De lá e de cá. É o empresário que vai sentir no bolso que isso aqui não dá para fazer. Isso aqui vai dar mal. Então, nós vamos levar uma proposta nesse nível de racionalidade, de equilíbrio, de responsabilidade para que os dois governos aprovem. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria que o CEO Fórum tivesse essa responsabilidade, porque ele foi feito para isso. Não foi para outra coisa, foi exatamente para intermediar e assessorar os governos na solução de impasses. Que seja acionado agora. Inclusive, quem sabe até o governo brasileiro, a própria Camex ou a Presidência da República, chamar uma reunião extraordinária do CEO Fórum, dos dois lados, no Palácio do Planalto, para o presidente Trump ver que nós não estamos cortando o diálogo com o americano. Ao contrário, que venham os representantes das empresas americanas sentar na mesa com o brasileiro aqui e apertar a mão, shake hands, porque nós estamos do mesmo lado. Nós queremos o bem das duas economias. Débora. Tem ouvintes até perguntando, vou repassar a dúvida ao professor, ainda em relação ao que o Brasil tem a oferecer como moeda de troca nessa proposta que poderia até desenvolver essas relações recíprocas com os Estados Unidos nessa negociação, levando em conta que a decisão do governo americano é acusada também de ter uma base em decisões mais políticas do que comerciais, professor. Na prática, quais seriam essas medidas? O senhor deu alguns exemplos? Olha, eu posso dar alguns pitacos, algumas sugestões. É evidente que essa negociação é uma negociação que vai ser ampla, aberta, criativa, né? Porque outras possibilidades vão aparecer. Mas, por exemplo, se fala muito nos minerais críticos. Vamos pensar um pouco juntos aqui. O que significa isso? Primeiro, esse nome terras raras. Ele é muito mal entendido, porque terra rara não é rara, é abundante. Se encontra em muitos países. Qual é a dificuldade? São 3. Primeiro, que esteja em teor econômico. E o teor econômico depende de que preço que você vai ter pelo produto e da tecnologia que você tem disponível para processá-lo. O segundo é a forma de concentração e refino desses metais, que é aí que está a dificuldade. Poucos países do mundo têm essa capacidade tecnológica de transformar o minério em bruto num concentrado ou num metal, que é o que vai ser usado no produto final, os eletrônicos, automóveis, etc., que são o neódimio, aí que são uns nomes complicados, tântalo, zirconita, ilmenita, tungstênio, titânio, são produtos que são muito especiais para a indústria aeronáutica, aeroespacial, armamentos, setor de óleo e gás. Então, são produtos essenciais para os Estados Unidos e por isso a preocupação deles, porque 80% desses metais são produzidos hoje na China. E o Brasil tem grandes reservas. Agora, o que é uma reserva? Quando a gente fala que tem reserva, precisa qualificar também. É uma reserva estimada ou uma reserva medida e é econômica.
Sim, e o que a gente vai fazer com isso se a gente não tiver tecnologia? Então nós estamos nem... sentados em cima disso, achando que tem uma riqueza. Mas que vale nada se não explorar. Não temos nada. Se não explorar, vale nada. Está lá no meio de um espaço geográfico, no Tocantins ou no Pará. Então não adianta ter bravata, dizer é nosso, daqui não sai. Não existe isso. Nós temos que saber explorar isso com inteligência. O que a gente pode fazer? Primeiro, um processo de fast track para licença ambiental e mineral. Então é importante para o mundo, não só para os Estados Unidos, para o mundo, que haja mais produção desses metais. Então vamos acelerar o processo de produção no Brasil, aprovando com prioridade as licenças minerais e ambientais para esses minerais críticos. Segundo passo, as empresas que fizerem pesquisa mineral terão assegurados o direito de exploração, podem ser capital 100% estrangeiro, joint ventures ou nacionais. Não há distinção. Terceiro passo, as empresas podem fazer contratos que a gente chama na linguagem off-take, que é uma garantia de longo prazo, de 3, 5 anos, a um preço comercial que garanta esse suprimento para determinado país, para que ele tenha certeza que ele vai ter o acesso. E aí que os Estados Unidos, especialmente o Departamento de Defesa, que tem lá o estoque estratégico, pode fazer um off-take garantindo, olha, o que você produzir de neódimo, que é um dos principais itens aí da terra rara, eu compro 80% do que você produzir a tal preço. E basta... isso é até bom porque você cria bancarização para isso, que aí você tem um recebível que você pode ajudar, inclusive, a financiar. Ele pode até dizer, eu financio também a produção. Eu te dou capital de giro. O Exim Bank abre uma linha de crédito para produzir esse produto no Brasil, o qual eu garanto que vou comprar. Então, dá para fazer isso com interesse para os dois países. Nós vamos gerar renda, emprego, valor para a nossa reserva e eles vão ter acesso à produção brasileira. Sandro, última pergunta? O senhor falou que teve contato com autoridades brasileiras. Claro que eu sei que não é possível abrir essa conversa, mas queria entender, a gente vê, vou chamar do aspecto político, tem a intenção de negociar, mas tem ataques dos dois lados, com declarações diferentes, objetivos diferentes, mas a parte política está muito acirrada, muita gente fala no pior momento da relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Mas um acordo desse não sai da parte de cima. Primeiro é um técnico, como o Eneg falou, né, uma ligação entre presidentes, tem toda uma questão técnica primeira. Imagino que um acordo comercial também. Como é que tem sido as conversas ou as tentativas nesse patamar, dos técnicos brasileiros com técnicos americanos antes de chegar na política? Tem sido boas. A gente tem conversado tanto com advogados americanos que assessoram também Partido Republicano, Partido Democrata, Congresso, e recebido feedback deles. É um canal de diálogo indireto que tem sido feito e que é muito prestigiado em Washington. Washington tem uma meia dúzia de grandes escritórios de advocacia, eles chamam de advocacy até, que fazem esse tipo de intermediação. Segundo, nós temos conversado também diretamente com empresários e com associações de classe dos Estados Unidos e do Brasil. E eles também se falam, importadores e exportadores estão em contato. Então nós estamos construindo todo esse diálogo empresarial de conhecimento para poder construir, de fato, uma proposta objetiva, uma proposta relevante, que seja realmente de interesse dos dois países e dos dois governos. Mas, volto, precisa ter racionalidade e objetividade, sem bravata política, sem envolvimento ideológico. Olhar, é difícil isso, mas eu sei que no momento... Pela personalidade dos dois presidentes. Mas tem que ter o interesse público em primeiro lugar, e não a sua vaidade pessoal ou a sua antipatia pelo oponente e dizer, não, esse aqui eu jamais vou sentar com ele. Os países continuam, eles são governo. Amanhã não tem nem Trump nem Lula. E Brasil e Estados Unidos têm 200 anos de história. Nós não podemos ignorar isso. Agora, uma negociação, tem um outro ponto também que é importante lembrar. E parafraseando aqui Ulisses Guimarães, você só faz a reunião ou o telefonema depois de estar tudo resolvido. Você não faz antes. Ele falava assim, faz a reunião depois que está tudo resolvido, que aí você vai só para referendar. Pode tomar susto, né? Senão você vai para a reunião sem estar negociado, sem estar acertado, a possibilidade de errado é muito grande. Zelensky, né? Você não pode perder a oportunidade. Esse telefonema vale ouro. Nós temos que fazer esse telefonema na hora que nós tivermos certeza
que o que está sendo apresentado é algo realmente factível. Agora, para encerrar, que lições a gente pode tirar desse episódio, independente do que a gente vai ter que fazer para consertá-lo, para que isso não se repita? Porque a impressão que dá é que se os canais de comunicação estavam fechados, a gente tem um erro de origem, que é não ficar alimentando os canais de comunicação, e a gente deixou com que as predileções ou desconfortos ideológicos travassem uma relação com um país extremamente relevante. Com a Argentina isso não está acontecendo. O Brasil e a Argentina continuam a negociar, apesar do estranhamento do Milei com o Lula. Que lições a gente pode tirar desse episódio para que isso não aconteça com a China, com a Índia, com qualquer outro país, ou até mesmo no futuro com os Estados Unidos, para que a gente não erre a mão nas relações comerciais, porque isso custa muito caro, como a gente está vendo. Eu acho que isso mostra a importância da nossa diplomacia. O Itamaraty tem sido muito castigado do ponto de vista de orçamento nos últimos anos, nos últimos governos até, não é só nesse não. Eu acho que precisa fortalecer o Itamaraty, dar mais prestígio, inclusive político e econômico ao Itamaraty nas suas relações, inclusive talvez um pouco mais de cobrança também, quer dizer, o diplomata fica lá no exterior, se ele não é cobrado, vamos até supor, ele acomoda. Ninguém está me pedindo para fazer nada, eu fico aqui na espera. Se tiver uma crise, uma coisa, eu compareço. Mas não é só lá de governo, não. Vou falar do lado empresarial. Quando eu estava na Fiesp, eu abri um escritório da Fiesp em Washington. Chamava BIC, Brazilian Information Bureau. Com a finalidade de fazer exatamente um canal de informação e de negociação das pendências de comércio do Brasil com os Estados Unidos diretamente lá, com uma pessoa de nível que pudesse ajudar o etanol, o aço, os produtos metálicos, tinha lá problema com silício metálico, com ferro gusa, com inúmeros produtos. Camarão, que eles também fizeram antidumping contra camarão. Então, esse escritório cuidava dos interesses empresariais nos Estados Unidos. Foi fechado. Então, é uma pena, porque tirou uma representatividade que levou depois a CNI, Embraer, todas essas empresas participavam do custo desse escritório. Fecharam o escritório, cada um hoje está fazendo um trabalho por sua conta. Então, tira um pouco da coordenação, da influência. A gente tem que ter, como tem alguns países asiáticos, você vai, por exemplo, para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem uma tropa em Washington. E não é só em Washington, não, em outros países. Acho que o LIDE está fazendo uma certa presença boa do Brasil no cenário internacional. A gente tem que ter presença de empresários no exterior para melhorar nossa imagem, melhorar nossa interlocução, conhecer os governantes, ter diálogo. Pô, hoje você coloca o cara no WhatsApp. Você tem um ministro, um senador que você possa, por WhatsApp, passar uma mensagem, uma opinião, pedir ajuda. É muito importante. A gente não tem isso hoje. Quer dizer, nós temos que criar um network de relações pró-Brasil. Isso é um trabalho de muitos tempos, dedicação e habilidade. E que algumas instituições e o governo brasileiro têm que se organizar para fazer, para que o Brasil possa ter o respeito e o peso que tem no cenário internacional. A gente conversou com o professor, com o economista Roberto Janetti, foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior. Muito obrigado pelas informações, foi um grande prazer. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês. Obrigada, até a próxima. Agora, 12h48.